beleza? Aqui quem fala é o Tio 7, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tio 7. Bom galera, hoje eu vou fazer uma review de um jogo que eu sabia que ele era bom, mas eu não sabia que eu ia me surpreender tanto assim com ele. Sim galera, estou falando do tão aclamado GTA V, que galera, eu confesso pra vocês, eu sempre via muita gente falando bem do GTA V, só que rapaziada, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu juro pra vocês que eu não queria saber de mais nada, entendeu? O último jogo que eu joguei, que eu fiquei assim pra vocês entenderem, foi o Stardew Valley e o Hollow Knight. Foi esses dois, tá? E quando eu comecei a jogar GTA V, cara, meu Deus, foi amor à primeira vista. Normalmente, quando eu vou jogar algum jogo, eu tenho que jogar dois ao mesmo tempo, porque se eu for jogar só um, eu enjoo. Aí eu tenho que jogar dois ao mesmo tempo pra eu não enjoar. E cara, dificilmente isso acontece comigo. E velho, esse jogo me chamou a atenção do início ao fim. Sério, pra mim não teve um momento que eu achei chato. E outra, normalmente, galera, eu não curto jogar jogo muito longo, tá? Tipo, jogo que passa acima das 20 horas, sabe? Quando eu vou jogar algum jogo assim, ele tem que ser muito bom pra me chamar a atenção do início ao fim. Porque senão eu não consigo chegar nem nas 10 horas direito do jogo. E um jogo que aconteceu isso comigo recentemente, que eu não consegui passar nem das 3 horas do jogo direito, foi o Dragon Age Inquisition. Quando eu cheguei nas primeiras, acho que foi 5 horas de gameplay, eu nem me lembro. Rapaziada, eu já tava querendo quitar do jogo, juro pra vocês. E assim, eu não achei o jogo ruim, tá? Eu só achei ele massivo pra caramba no início. E o motivo de eu achar ele massivo pra caramba é que ele tem uma missão muito chata pra fazer. Missões do tipo, vá matar umas ovelhinhas, ou é um bode, sei lá que porra era aquilo. O negócio era tão chato que eu nem lembro, mas eu sei que é uma coisa que a gente tinha que matar lá uns bichinhos lá pra dar comida lá pros aldeões que eles estavam sem comida. Por causa de uma guerra, enfim, né? Eu achei aquilo chato pra cacete, eu fiquei, tá bom. Só que mais pra frente eu pretendo dar uma chance de novo pra esse jogo, porque pelo que eu vi da lore dele parece ser bem interessante. Pelo menos o enredo é interessante, né? Mas enfim, vamos voltar pro assunto que é GTA, que o vídeo é sobre GTA, né? Cara, esse foi um jogo que quando eu zerei, eu fiquei sem palavras, tá? Ele não é um jogo perfeito em questão de história, sabe? Mas em questão de gameplay, puta merda, velho. Que jogo bom. É sério, em questão de gameplay, pra mim, é um game perfeito, tá? Caras, eu juro pra vocês, ele virou meu jogo favorito. Eu já meti o louco aqui já no início, já. Ele virou o meu jogo favorito. Eu não tô nem falando da franquia de GTA, tá? Tô falando no geral, gente. Ele virou o meu jogo favorito de todos. Mas mesmo ele sendo o meu jogo favorito de todos, ele tem alguns pontos negativos. E assim como todo vídeo, eu irei citar todos os pontos positivos e negativos que eu tive com esse game. E também irei contar apenas a introdução da história. Porque pra quem já viu os vídeos antigos já que eu faço, sabe que eu não costumo contar a história toda do jogo. Porque eu sei que tem gente que ainda não jogou e pode estragar a experiência dessas pessoas, tá? Aí eu costumo não contar, mas como eu tinha falado no vídeo passado do Assassin's Creed, eu vou fazer vídeos narrando a história completa de vários jogos e GTA V tá incluso nela, beleza? Então espere um pouquinho aí que vai sair não só vídeos sobre isso, como de outros conteúdos também que eu tô planejando soltar pra vocês, tá gente? Então se vocês gostam de GTA, cara, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal, que isso ajuda pra caramba. Sério, vocês não têm noção do quanto isso ajuda, tá? Então é isso, gente. Sem mais enrolas, vamos para a introdução da história do game. A história do GTA V começa na cidade fictícia de Los Santos. O jogo segue a vida de três personagens principais, Michael, Frank e Trevor. Michael é um ex-ladrão de bancos que se aposentou e está vivendo uma vida tranquila em Los Santos. No entanto, ele é forçado a voltar ao mundo do crime, quando ele é chifrado pela mulher dele. É sério, não tô zoando. Seu corno! E quando ele descobre que tá sendo chifrado pela mulher dele, ele acaba fazendo uma merda muito grande e acaba meio que devendo bastante dinheiro, né? Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes porque vai dar spoiler. E no meio dessa merda toda, quando isso acontece, ele meio que é obrigado a voltar ao crime. Já o Franklin é um jovem que trabalha para um negociante de carros usados e sonha em ter uma vida melhor. Então, por acaso, ele se envolve com o Michael logo no início do jogo. E eu confesso pra vocês, gente, eu acho a dinâmica do Michael e o Frank muito da hora. O Michael é meio que um sensei pro Frank, sabe? Eu curti pra caramba isso. E o terceiro personagem, mas não menos importante, é o Trevor. Ele é um psicopata e um ex-parceiro do Michael em crimes passados.
passado. E eu vou ser sincero com vocês, gente. O Trevor é um dos personagens mais complexos da franquia GTA, na minha opinião. Só que eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu demorei muito pra gostar dele. Por conta que, assim, um spoilerzinho, tá? É logo no início da história dele, pelo amor de Deus. Enfim, ele logo no início que ele aparece, cara, ele já mata o Johnny Clebinhos, velho. Puta que pariu, velho. Logo no início. E o problema pra mim não foi nem ter matado o nosso Johnny Clebinhos, né? O problema foi que ele matou o Johnny Clebinhos e o Johnny Clebinhos morreu igual um bosta. E quem jogou GTA 4 sabe que, né, o Johnny Clebinhos é pica, né? Mas enfim, ao longo da história, os três personagens se envolvem em uma série de crimes e golpes, incluindo roubos de banco, sequestros, assassinatos e entre outras. Eu não vou entrar em muitos detalhes da história, porque como eu tinha contado pra vocês, eu não gosto de dar spoiler, porque pra quem vai jogar ainda, vai estragar a experiência, tá? Enfim, mas eu acho bem difícil alguém não ter jogado GTA V, só que tem um porém, né? Até esse ano eu não tinha jogado GTA V, então creio eu que muita gente ainda também não tenha jogado. E agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre os pontos positivos e negativos que eu tive com o game. Então vamos começar logo com pontos positivos, né? Como sempre. E o primeiro ponto positivo que eu tive com esse game foi a jogabilidade envolvente. Gente, a jogabilidade desse jogo, como eu tinha falado lá na frente, é incrível. Cada personagem tem sua própria habilidade. Tipo, o Franklin para o tempo quando tá no carro. O Michael, ele para o tempo quando vai atirar. E o Trevor, ele consegue tancar mais porrada, tiro. E ele é bom em pilotagem de avião. E o top disso tudo é que tem algumas missões que a gente pode jogar com os três personagens. Não só jogando com um de cada vez, como é no GTA 4, que a gente tem que jogar com os outros personagens nas expansões que tem. Não, a gente joga com os três personagens ao mesmo tempo. E gente, eu juro pra vocês, eu fiquei maluco quando eu joguei, porque eu não tive a oportunidade de jogar o GTA V na época do lançamento. Porque naquela época eu não tinha grana pra poder ter um videogame atual e pá. Tanto que até aquela época, cara, eu só tinha jogado o PlayStation 2. Eu vim jogar jogos um pouquinho mais recente de 2019 pra cá. Tanto que eu só vim jogar GTA esse ano, que no caso foi o GTA 4 e o GTA 5, tá, gente? E os contatos que eu tive com o videogame atual da época foi o Xbox 360, que eu jogava de vez em quando na casa do meu primo. Mas a gente jogava jogo bem que não tinha muito a ver com GTA. No caso, a gente jogava Naruto Storm, essas coisas, tá? Mas enfim, voltando a falar de GTA, tem um vídeo aqui de eu falando do que eu achei do GTA 4. É um vídeo bem divertido, tá? É um dos vídeos, inclusive, mais visto aqui do canal. Eu gostei demais de ter produzido ele. E, cara, quem quiser ver, vai lá que o vídeo tá insano demais. Segundo ponto positivo, a história. Gente, a história desse game, como eu disse lá na frente, pode não ser a melhor de todas, mas é uma história digna de cinema, tá? Sério, a Rockstar precisa fazer uma série, um filme de GTA. Porque os caras tá perdendo dinheiro, na moral. Vocês podem dizer, ah, pô, mas eles já ganham muito dinheiro já produzindo jogos. Cara, eles iam ganhar muito dinheiro fazendo filme ou série. Porque é sério, o nível de roteiro que eles têm nos jogos dele seria muito bem aproveitado em filme e série. Porque os caras sabem bem o que tá fazendo. Porque se você for analisar, os próprios temas que abordam na história do GTA V são muito pica, cara. E os temas abordados como crime, moralidade, busca de identificação, mudança pessoal, corrupção institucional, capitalismo, consumismo ao extremo, tecnologia invasiva, desigualdade social e racial, e entre outros, são muito bem trabalhados nesse jogo. E o top disso tudo é que muitas vezes a história fala sobre esses assuntos com um certo humor, sabe? É um humor meio duvidoso, mas é muito bem trabalhado. Terceiro ponto positivo, gráficos. O gráfico desse jogo é bonito até hoje, cara. Creio eu que em 2013 a galera, quando viu esse gráfico, ficou louco, tá? Porque eu, que joguei hoje em dia, achei o gráfico bonito pra caramba. Imagine a galera que jogou naquele ano. E sério, gente, o gráfico do jogo tá batendo de frente em muito jogo atual da Ubisoft. Sério, isso é até uma vergonha pra própria Ubisoft, porque as expressões faciais desse jogo são muito boas e, assim, dá uma surra em muito jogo da Ubisoft. E eu não tô falando nem questão da gameplay, porque quem for analisar pelo lado da gameplay, aí que esse jogo, meu Deus do céu, dá muita porrada na Ubisoft mesmo. E o pior, gente, é que eu gosto dos jogos da Ubisoft. Assim, a Ubisoft tá fazendo muita merda com as franquias dela? Tá fazendo muita merda. Mas eu gosto da Ubisoft. Eu falo isso que, cara, me incomoda muito, entende? Por eu gostar tanto da franquia deles. Que assim, vou dar um exemplo, Watch Dogs. Watch Dogs dava pra ser um jogo que podia bater de frente com GTA, tá ligado? Se a Ubisoft
desse o tempo necessário pros desenvolvedores pra desenvolver um jogo da hora e tudo mais, cara, dava pra bater de frente, tá? Só que a Ubisoft é gananciosa, velho. Aí, infelizmente, não dá, né? Quando a empresa é muito gananciosa, só se fode. Quarto ponto positivo, mundo aberto. O mundo aberto desse jogo é muito legal. E a gente não é forçado a visitar o mapa inteiro nele, tá ligado? Como a maioria dos jogos de mundo aberto é. Nesse jogo em específico, as missões, conforme a gente vai fazendo no modo história, a gente vai explorando o mapa automaticamente. Tudo no mapa a gente utiliza nas missões. E isso foi uma coisa que eu gostei muito, porque não é aquele mapa que só é grande por ser, né? É aquele mapa bem aproveitado. E isso pra mim, nesse quesito, cara, o mundo aberto desse jogo é incrível. Fora ainda que os NPCs têm uma interação muito foda com os personagens. Os NPCs, tipo, são bem inteligentes, pelo menos na minha opinião. Exemplo, a gente aponta uma arma na frente do NPC com ele no carro, mano, o NPC vai passar por cima da gente, quer nem saber de nada. E assim, cara, é uma coisa que normalmente uma pessoa faria na vida real. Os NPCs de GTA, pra época, na minha opinião, são bem inteligentes. Fora ainda que a gente tem muita interação com eles. Tem NPC que a gente acha no caminho que acaba virando uma side quest, alguma coisa. Enfim, cara, é um bagulho bem feito. Quinto ponto positivo, side quests. Gente, a variedade de side quests que tem nesse jogo é coisa de maluco, tá? Cara, a gente pode fazer assalto em lojas pequenas, temos corridas de rua, yoga, golfe, tênis e entre outras coisas. E é sério, eu me diverti fazendo cada coisa que tem nesse jogo. Dificilmente, quando eu jogo algum jogo de mundo aberto, eu paro pra jogar side quest. É bem difícil isso acontecer. Eu jogo uma ou outra e nunca mais entro lá, tá? Mas esse em específico, cara, eu fiz questão de jogar todas as side quests. Sexto ponto positivo, modo online. O modo online desse jogo pode não ser o melhor modo online do mundo, mas o que eu joguei no modo online esse ano não é brincadeira, tá? Eu me diverti pra caramba. O modo online tem muita missão pra gente fazer, tem muito joguinho que os próprios fãs fazem, enfim, velho. É muito bom, o bagulho é doido mesmo. Sétimo ponto positivo, trilha sonora. A trilha sonora desse game, gente, é uma das melhores que eu já vi em videogame no geral, tá? Só que pra mim, a melhor trilha sonora dos jogos de GTA é a do Vice City. Porque tem muita música que toca lá que eu gosto pra caramba. Só que assim, o GTA V não fica pra trás porque ele tem muita rádio boa, mas dos GTAs que eu joguei eu gosto muito das músicas do GTA Vice City. Porque quando o assunto é música dos anos 80, cara, eu sou muito apaixonado. Oitavo ponto positivo, escolhas. Gente, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de jogo que a escolha que a gente vai fazer influencia na história. Por mais que só uma escolha seja a canônica, eu gosto de pensar que tem finais alternativos, sabe? E a Rockstar soube muito fazer isso aqui no GTA V. Nono ponto positivo, modificações de veículos. A modificação de veículo desse jogo é incrível. E aí dá pra ver que comparado ao GTA 4, o GTA 5 está muito à frente, tá? E eu gostei demais de não só modificar os veículos principais de cada personagem, como também dos carros que eu roubava. Eu fiz muito carro bolado só no modo offline, e no modo online tem muito carro bolado também, tá? Principalmente pra quem curte alguns carros de filmes famosos, como o próprio Velozes e Furiosos. Eu fiz o carro do Brian lá, tá? Aquele Skyline cinza com azul dele. Eu consegui fazer esse carro. O que eu tinha reclamado de falta de veículo no GTA 4, nesse aqui a Rockstar mandou pra caramba, tá? Mas enfim, galera, esses são os pontos positivos que eu tive com o GTA V. E agora vamos falar dos pontos negativos que eu tive com ele, tá? E o primeiro ponto negativo que eu tive com ele foi a falta de destaque no Frank. Gente, eu não sei vocês, mas pra mim, conforme eu fui jogando, eu vi que o Frank ele foi muito ofuscado nesse jogo, cara. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Frank tem um bom destaque no início do game e no meio ele é totalmente ofuscado. E depois ele vai ter um pouquinho mais de destaque lá no final. E é por isso que eu achei que ele foi um personagem muito mal aproveitado. Porque parece que a Rockstar não quis que ele brilhasse nesse jogo, sei lá. Na minha opinião, dava pra ele ser meio que uma espécie de CJ 2.0, sabe? Por conta da história dele e tal, por ser na Grove e tudo mais. Eu não sei você, mas eu queria mais um pouco, mais coisas sobre a Grove Street. Apesar que assim, beleza, a história desse jogo não tem tanto a ver com gangues como foi no GTA San Andreas. Só que pra mim eles podiam ter feito um pouco mais de
coisas na Grove, sabe? Ia ser brabo demais, velho. A gente vê as tretas da Grove Street contra os balas. Não só isso, mas ver, tipo, a Grove Street contra outras gangues em si, sabe? Não precisava ser a narrativa principal do jogo, mas os caras podiam colocar um pouco mais disso. Eu ia achar muito foda, tá? Segundo ponto negativo, tem muita montanha no mapa. Gente, eu tinha falado lá na frente que eu gostei muito do mapa do GTA V. Bom, naquela hora eu quis dizer que eu gostei pelo menos de boa parte dele. Teve umas partes que eu achei muito mal aproveitadas, sabe? Tem momentos no mapa que é só montanha, velho. Se você for olhar assim, aquele pedaço ali podia ter mais cidade, na minha opinião, tá? O único defeito do mapa pra mim é isso aí. É que eu acho que tem momentos ali que tem muitas montanhas. Mas, se não fosse isso, cara, eu daria nota 10 pro mapa. Fácil, tá? Terceiro e último ponto negativo. Falta de expansões no modo single player. Ao contrário do GTA 4, que teve ótimas DLCs, o GTA V não teve uma expansão da história principal. E eu entendi o porquê, eu tô ligado porque a Rockstar preferiu dar foco num GTA Online, porque é o que dá mais dinheiro pra eles, né? E tudo mais, mas me deixou um pouquinho frustrado, sabe? Porque eu queria ver mais do que estava acontecendo ao redor de Los Santos sem precisar ter que ir pro modo online. Que assim, cara, vamos ser sinceros, né? Tem missões muito boas no modo online? Tem, mas tem umas ali que é bem paia. Aí eu fiquei um pouco frustrado por causa disso. Que eu queria ver um pouco mais do que estava acontecendo ao redor de Los Santos sem precisar ter que ir pro modo online. E às vezes a gente quer mais relaxar no modo single player do que no modo online, né? E às vezes tem muita gente atrapalhando você lá. E é meio que isso, galera. E a nota final que eu dou pra esse game, com certeza é nota 10. Porque como eu tinha falado, ele é meu jogo favorito de todos. E apesar dos seus pontos negativos que eu citei, ele não afetou em nada na minha gameplay, tá? Ele continua tendo uma gameplay muito boa e é meio que isso, tá bom? Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam, vídeo novo todo final de semana. E obrigado pelo apoio, pela audiência e tchauzinho.